Queridos, enquanto as crianças saem, deixa eu lhe dizer que existem certas afirmativas na Bíblia que talvez elas sejam as mais duras que eu possa imaginar. Uma delas é a que se encontra em 1 Samuel 15, 22, não precisa abrir, porque eu não vou pregar sobre esse texto, eu só quero mencioná-lo. É quando Deus diz assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Esta era a pergunta de Samuel ao rei Saul. E ele diz: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Eu digo que essa frase é afirmativa, uma muito assim aguda e forte, por uma razão. É porque toda a história do Antigo Testamento, todo o sistema de culto do Antigo Testamento era baseado em sacrifícios. Hebreus capítulo em Hebreus é dito que sem derramamento, 9:22, sem derramamento não há remissão de pecados. Então você imagina que quando Deus diz aqui, olha, obedecer é mais importante do que sacrificar, e se você não obedece, pouco importa o sacrifício, porque eu não me empolgo com a gordura dos carneiros, nem com o sangue derramado. Deus está dizendo assim, que sem obediência não há, da parte de Deus, nenhuma disposição de aceitar o sacrifício, e sem aceitação do sacrifício não há perdão, portanto o homem continuará distante de Deus. Perceba então o desdobramento da falta de obediência. Nós sabemos disso como pais e mães, quanto somos afrontados pessoalmente, quando pequenininhos ou grandes, os nossos filhos resolvem deliberadamente nos desobedecer. Isso, se afronta o nosso coração, afronta muito mais o coração de Deus. Nós vamos encontrar, no entanto, alguns exemplos maravilhosos na Escritura Sagrada de pessoas que obedeceram e foram abençoados pela obediência que fizeram diante de Deus. Um deles era um servo de Abraão chamado Eliezer. Aquele homem recebeu da parte do patriarca instruções claras para que encontrasse para seu filho Isaque, o herdeiro da promessa, uma mulher, para que ele pudesse tomá-la como esposa e a promessa de Deus se desenrolar para a próxima geração. Nessa sequência de mensagens da série Pequenas Pessoas, Grandes Histórias, aquele servo de Abraão é um bom exemplo de como a obediência detalhista dele, nos mínimos detalhes, foi fundamental para Deus cumprir a sua promessa. Sim, porque Deus cumpre a sua promessa, não apenas quando nós cremos, mas quando a nossa fé se concretiza em obediência. Eu gostaria agora sim de convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, para na sequência da série Pequenas Pessoas, Grandes Histórias, nós encontrarmos Eliezer ou Eliezer e vermos, como Deus usa aquele homem com obediência para que Deus cumpra a sua promessa. O meu desejo ao final é que você se sinta constrangido, abençoadamente, não constrangido por qualquer outro motivo, mas constrangido a ponto de dizer assim: Senhor, torna o meu coração um coração obediente, porque, sem dúvida nenhuma, obediência vai ser uma bênção na sua vida, e desobediência uma grande armadilha que pode lhe prejudicar muito. Diz assim a palavra de Deus em Gênesis capítulo 24, a partir do verso 1. Gênesis 24, a partir do verso 1. Era Abraão já idoso, bem avançados em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que ele possuía:
põe a mão por baixo agora da minha coxa, esse era o costume quando se fazia juramento naquela época, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho, das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, o meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, eu levarei o teu filho à terra de onde saíste. Abraão então respondeu: cautela, não faças voltar para lá o meu filho, pois o Senhor Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: à tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante de ti, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá o meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. E jurou fazer segundo o resolvido. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Curva a sua cabeça, vamos orar pedindo a iluminação do alto. Ó Pai, a tua palavra que foi lida é suficiente como palavra tua, para com a mera leitura já sermos abençoados quando damos a atenção devida ao que ela nos diz. Mas agora que iremos, ó Pai, ousar expor a tua palavra para o teu povo, ó Deus, isso não é coisa de homens, isso é coisa divina, que só o teu Espírito pode iluminar o meu coração e o coração dos meus irmãos e irmãs, os que estão aqui, os que estão participando à distância. Por isso eu te rogo, humildemente, que o Senhor tome a minha mente, os meus lábios, e aquela palavra que tu já separaste, Senhor, a partir desta palavra lida, para abençoar as vidas que estão aqui, esta palavra cumpra o propósito para o qual o Senhor já a separou, Pai. E nenhum de nós saia daqui sem ter ouvido a tua voz, ó Pai. E que este vídeo que está sendo gravado, até mesmo quando anos à frente for ouvido, visto, possa abençoar aqueles que nós nem sabemos quem serão. Que assim tu faças, e toda a honra e toda a glória seja trazida a ti, pela nossa escuta atenta, pela nossa dependência de ouvir a tua voz. Ilumina a nossa mente, abra o nosso entendimento e fala conosco, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Poderia parecer ao leitor distraído que Abraão estivesse apenas fazendo uma recomendação, que talvez exista no coração de qualquer pai quando um filho chega na idade de casar ou uma filha, de que ele faça boas escolhas. É claro que nós sabemos as consequências de boas escolhas e de más escolhas, e é natural então que os pais deem conselhos. É natural, especialmente quando um filho é o único filho herdeiro de uma promessa que Deus deu, como era o caso de Isaque para Abraão. Era um tiro só, uma bala de prata. Tudo aquilo que Deus havia dito em Gênesis capítulo 12, em Ur dos Caldeus, quando disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e tua descendência ali será imensa, de modo que se tu puderes contar os grãos de areia da praia, ou as estrelas dos céus, assim será a tua descendência. Poderia se perder por uma decisão errada que Isaque tomasse. Já não tinha sido fácil esperar por Isaque. Você conhece um pouco da história e sabe que em algum momento Sarai, esposa de Abraão, agoniada com o fato de que já era uma mulher estéril, de que ele já era um homem avançado em idades, isso é antes disso, imagina a idade que agora ele tinha, resolveu dar uma ajuda a Deus e colocar à disposição do patriarca Agar,
de onde veio Ismael, o primeiro, do ponto de vista cronológico, mas não o herdeiro, porque a Bíblia diz claramente que o herdeiro de Deus haveria de ser do casamento, da união de Abraão e de Sara. Já havia sido difícil, portanto, que aquele menino nascesse 12 anos depois que Ismael tinha vindo, quando já não havia esperança e agora havia se tornado um homem adulto. E como adulto, Abraão, já idoso, como diz o verso 1, bem avançado em anos, e essa é uma expressão bastante redundante, para que fique claro que ele estava no final da sua vida, tanto é que poucas páginas depois você encontra Abraão morrendo. Ele então chama o seu servo, aquele que, segundo o texto, no verso 2, era o seu mais antigo servo da casa e que governava tudo aquilo que possuía, portanto tinha privilégios. E aqui talvez haja um primeiro ponto a colocar, é que a obediência é proporcional ao privilégio que você recebe. Muito privilégio, muita exigência para que você honre esse privilégio. Pouco privilégio, talvez a obediência possa ser vista como algo não tão importante. Aqui era fundamental que a escolha de Abraão recaísse sobre o servo mais antigo, que tinha a confiança tal que governava, veja aí no verso 2, tudo aquilo que o patriarca possuía. Ele era, na verdade, o homem forte, o braço direito de Abraão, o homem que ele confiava, e confiou a ele uma missão que para ele era uma missão importante, porque era uma missão transgeracional. Toda a promessa podia se perder se Abraão não tomasse essa providência, e pior, se ele tomasse a providência, mas aquele homem a quem ele confiava a missão não fosse obediente nos mínimos detalhes. Até porque quando a gente fala obediência nos mínimos detalhes, a gente na verdade está fazendo uma redundância. É mais ou menos como fidelidade, ou você é fiel ou não é. Obediência também, ou você é obediente ou não é. Não existe 90% de obediência, 99% de obediência, meia obediência, ou você obedece ou você desobedece. Mas é lógico que algumas vezes, quando a ordem que nos é dada não chega aos mínimos detalhes, a gente se vê na liberdade de dizer assim, talvez isso aqui eu possa flexibilizar, talvez isso aqui eu possa ser criativo. E aí aquilo que parece ser obediência se torna desobediência. Eu vou dar um exemplo concreto. Quando o povo de Deus pediu ao profeta Samuel um rei, apesar de não ser propósito de Deus, porque Deus queria e era o rei sobre o povo, ele permitiu que o povo escolhesse, e escolheu da maneira e com os critérios os mais absurdos. Escolheu Saul, porque ele era alto, bonito, formoso, e a ideia do povo era que Saul fosse para o povo aquilo que os reis dos povos pagãos fossem para eles, saíssem à frente, pudesse ter aquela figura exemplar, prototípica diante do povo, que empolgasse de maneira carismática, cuja liderança levaria o povo a ser parecido com os demais povos. Pois bem, Saul, no entanto, não era um homem de fato obediente. E logo no primeiro momento ele resolve criativamente assumir uma postura, uma função e fazer um ato que não cabia a ele. Você sabe que na antiga aliança havia 3 ofícios: o profeta, o sumo sacerdote e o rei. E de maneira muito clara Deus dava a cada um desses ofícios funções e ações muito claras. O rei não podia agir como profeta. O profeta era a consciência do rei, muitas vezes confrontando-o com a palavra, mas o profeta não era o rei. Ele se submetia ao governo do rei, porque sabia que o rei tinha que se submeter a Deus. E o sumo sacerdote era aquele que levava o povo, por meio das suas orações e sacrifícios, à presença de Deus. Então, de alguma forma, estava muito claro que, nos mínimos detalhes, Saul não poderia fazer o que ele acabou fazendo. Ele coloca a estola sacerdotal, a roupa especial do sumo sacerdote, e resolve oferecer a Deus sacrifícios. Veja, mesmo que a intenção fosse boa, ele usurpou aquilo que Deus não mandou ele fazer. E criativamente quebrou um princípio. E Deus, usando o profeta Samuel, disse assim: da mesma maneira como a tua capa foi rasgada agora, quando Samuel o repreendeu, também o teu reino será rasgado de ti. Tu já não tens o favor de Deus.
O fato é que a história conta que, no caso específico de Saul, a desobediência trouxe a consequência da perda do rei. Então fica claro que obediência nos mínimos detalhes é simplesmente obediência. Quando então Abraão, confiado em Eliezer, diz assim: venha cá, põe a mão debaixo da minha coxa, como era o costume da época, e jure que você vai me obedecer às instruções. Abraão não tinha outra expectativa. Eliezer, aqui está o privilégio de governares na minha casa, e aqui está a prova concreta de que você honra a esse privilégio. E aqui talvez haja o segundo ponto para a sua meditação. Primeiro, é que quanto maior o privilégio, maior a obediência exigida. E o segundo ponto é que a honra do privilégio lhe dá a noção exata do dever da obediência. Ou seja, obedecer é honrar. Lembra do mandamento? O único que tem como promessa na lei de Moisés? O que diz o mandamento que fala: honra a teu pai e a tua mãe, para que te vás bem sobre a terra e para que teus dias se prolonguem na terra. É o único mandamento com promessa. Eu pergunto a qualquer pai aqui: qual é a melhor forma de seu filho lhe honrar? Obedecendo. Adianta ele dar cheirinho, adianta ele dar abraço, adianta ele dizer que lhe ama, adianta ele ser carinhoso, e quando você der as costas, ou ele der as costas a você, ele desobedecer e afrontar você, é porque a desobediência é afronta, obediência é honra. Eliezer entendeu isso. E então, quando Abraão pede para que ele jure, a ordem é: não tomarás esposa para meu filho das filhas dos povos cananeus entre os quais habito. Alguém, olhando isso aqui, acusaria, nos termos atuais, que Abraão estava sendo etnocentrista, preconceituosos com os povos ao redor, não inclusivista, ou qualquer um dos termos atuais, mas havia uma razão por isso. E a razão era que Abraão sabia, como aconteceu várias vezes no meio do povo de Deus, que fazer um casamento com uma filha de um cananeu era entrar num julgo desigual, em que os próximos filhos desse casal teriam uma divergência simples e clara: a quem eu vou servir? Aos deuses da minha mãe ou ao único Deus verdadeiro do meu pai? A questão não era que as judias ou as hebreias, descendentes semitas de Abraão, eram melhores mulheres do que as outras, era a quem eles serviam. Abraão estava preocupado não apenas pela harmonia do casal, mas pela continuidade da promessa. Porque se aquela relação fosse uma relação dividida na devoção do casal, seriam os filhos os maiores prejudicados disso. O fato, então, é que ele dá a instrução. Ele diz: não tomarás esposa para meu filho das filhas de Cananeu. Essa era a ordem. Mas a maneira como ele colocou foi bastante detalhista. Diz assim: irás à minha parentela e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Nós temos nesse capítulo 24 e 25 um retrato dos costumes de casamento da era patriarcal. Diferente dos nossos, a maneira como as famílias da época casavam seus filhos eram através de pactos que elas faziam entre si, que inclusive havia a entrega de presentes, daquilo que chamava-se ou chamou-se depois de dote, em que o pai de uma filha exigia que aquele homem que tirasse a sua filha lhe pagasse um dote. E você vê isso descrito no texto posteriormente. Quando a instrução fica muito clara, diz o verso 5, acompanha aí, que o homem coloca uma possibilidade, um desafio, uma dificuldade. Digamos que ela não queira seguir-me, eu posso levar o meu filho ou o teu filho à terra de onde saíste? Se a questão era casar na mesma família ou no mesmo tronco étnico, e se não houver naquela região alguém
que eu possa trazer, eu posso levar Isaque a Abraão, cautela, não faça isso. O que é que estava por trás desta ordem, que parecia ser exigência sem sentido? Quando Deus disse a Abraão, sai da tua terra, isso implicava um rompimento com o passado. Implicava num assumir pela fé. Pela fé a gente só anda para frente, não anda para trás. Pela fé a gente não namora com o passado. Pela fé a gente não está disposto a relativizar o que Deus diz quando fala sai. A gente vai, a gente não volta. Quando o servo pede para um esclarecimento de um detalhe em particular, nós entendemos um terceiro ponto. É que a obediência ela nunca é cega, ela é consciente. A verdadeira obediência é consciente. Porque o combinado não fica caro. Se aquele homem não tivesse perguntado um pouco mais na frente, se encontrasse uma mulher que não quisesse vir, ele teria a liberdade, por falta de esclarecimento, de levar Isaque para a terra para a qual Abraão não gostaria que ele fosse. O que é que isso implicaria? Uma quebra, uma desobediência por ignorância, mas continuaria sendo desobediência. Lembra daquele filho, daquela filha pequena que diz assim, foi sem querer? O sem querer pode até ter sido, mas depende de você detalhar e conscientizar o sentido da obediência, porque o combinado não fica caro. Quando aquele Eliezer chega para Abraão e diz assim, e se a mulher não quiser seguir-me, eu levarei teu filho, ele estava buscando esclarecimento. Quando você estiver diante de uma ordem que não está clara, busque esclarecimento. Tenha uma obediência esclarecida e não cega. Quando você estiver numa igreja como esta, ou no seu ambiente familiar, ou em qualquer outro lugar, não preencha as lacunas em branco. Desça detalhes e pergunte. Porque a pior pergunta é aquela que não é feita e deixa você à vontade para eventualmente completar segundo a sua imaginação. Aquele homem escuta a ordem de Abraão, não faças voltar para lá, meu filho. Agora já tem uma segunda ordem. Procure, encontre, e se tiver alguma dificuldade, mesmo assim não leve o meu filho para lá, traga a mulher para cá. Mas aí há um quarto ponto no versículo 7, que eu lhe convido a ler. Veja, o Deus que exige obediência é o Deus que dá a provisão prévia. Que maravilha é isso! Quando Deus diz assim, não peque, Ele dá o livramento para você não pecar. Você peca porque quer. Paulo, escrevendo uma de suas epístolas, diz que Deus não nos permite suportar uma tentação que seja além das nossas forças, mas com a tentação Ele nos dará livramento e capacidade de dizer sim a Deus e não ao pecado. Veja o que Ele diz no verso 7. Depois de dar a ordem, não faças voltar para lá, meu filho, Ele diz, o Senhor, Deus dos céus, o mesmo que me tirou da casa do meu pai, da minha terra, e que me falou e jurou, dizendo, à tua descendência darei essa terra, baseado em quem Deus é, confiando que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, que Ele não muda, que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, baseado na minha caminhada com Deus, na minha experiência, onde eu vi Deus provendo para que eu fosse obediente a Ele. Eu te digo, esse Deus irá adiante de ti, enviará os seus anjos, o seu anjo que há de preceder-te, e tomarás de lá uma esposa para meu filho. Obedeça, porque Deus fará provisão. Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Obediência, ou melhor dizendo, desobediência, é no fundo uma falta de confiança. É quando a gente não confia que Deus tem um propósito melhor. Que todo mundo está indo para um lado e Deus diz, não, você vai para lá. Mas Deus, por que todo mundo está indo para lá? Se todo mundo está indo para lá, talvez lá seja o melhor caminho. Você está questionando o fato de que Deus, que não somente antecede os caminhos,
prevê os caminhos, mas decreta os caminhos, que você não seja um com a multidão, mas seja alguém que Deus direcione noutra direção. Quando Abraão remete à sua experiência com Deus, ele disse assim: eu não posso duvidar desse Deus. Eliezer, quanto tempo você está comigo, meu filho? Você é o meu servo mais antigo. Você não viu Deus me fazendo próspero quando eu obedeci? Você não viu Deus me disciplinando quando eu desobedeci? Você não tem caminhado comigo, Eliezer? Afinal de contas, Deus é Deus ou não é? Ele quando provê, não provê, quando Ele livra, Ele não livra. Afinal de contas, Ele é um Deus confiável. A folha de serviços prestados de Deus é longa. Por que que Deus não haveria de prover? Ele enviará o anjo adiante de ti. E aquilo que para ti é dificuldade, para Deus é facilidade, porque para Ele não há impossível em nenhuma de suas promessas. Quem desobedece entra em rota de colisão com Deus por desconfiança e acaba não vendo a provisão do Senhor. E o que acontece é que Eliezer, então, diz o texto, que ele sai. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou, fazendo segundo o resolvido entre eles. O que ele fez? Verso 10, que nós não lemos. Ele tomou, como era costume daquela época, o dote que ele possivelmente haveria de ter que pagar para encontrar essa mulher. Ele tomou 10 camelos. Eu me lembro que quando eu fui para o Egito, eu estava com a minha esposa e teve um beduíno que ofereceu 25 camelos por Séfora. É costume, se um dia você for no Egito, entrar entre os beduínos, 25, eu disse, 25 eu não aceito. Mas também não disse se aceitaria mais, eu só disse que não aceitava. Ele levou então os 10 camelos do seu senhor, e levando consigo ele todos os seus bens, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a terra de Naor. Olha o detalhe, quem é Naor? Lá na frente você vai descobrir que Naor, veja o verso 15, era na verdade o irmão de Abraão. Portanto, ele foi para a terra onde possivelmente as sobrinhas de Abraão estariam. E aí ele parte, diz o texto, fora da cidade, quando lá chegou, ele fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água. Um poço de água já no finalzinho da tarde, verso 11. E ele, obviamente, apesar de ser confiante, não era burro, porque diz o texto que era a hora em que as moças saíam a tirar água. Você só joga anzol em rio que tem peixe. E foi isso que ele fez. Ele então saiu, colocou os seus camelos junto a um poço de água, e diz o verso 12 que ele fez uma oração. E a oração que ele fez é uma das mais interessantes que você pode encontrar na Antiga Aliança. Diz assim: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão. Preste atenção como é que ele se refere a Deus. Ele diz: Senhor, esse negócio é entre o Senhor e meu servo Abraão. Eu só sou o menino, o homem que o Senhor quer que eu seja instrumento. Então, eu não vou, embora creio que tu és o meu Senhor, esse negócio é entre o Senhor e meu senhor Abraão. Pois bem, Senhor Deus de Abraão, rogo-te que me acudes hoje. Quinto princípio, para obedecer é preciso da ajuda de Deus, porque haverá um momento em que você precisará pedir: Deus me acuda para que dê certo. Não há problema nenhum, porque a obediência não é apenas o primeiro passo, é uma caminhada, e em alguns momentos da caminhada você eventualmente falha, ou está prestes a falhar, e você precisa dizer: Senhor, me acuda. E ele fez isso: Senhor, me acudas hoje, e uses de bondade, olha só, para com o meu senhor Abraão. De quem era o pacto de Deus? Com Abraão. A quem ele ora na sua oração, reconhecendo esse pacto? A Deus, que era o Deus de Abraão. Ele pedia para fazer a sua parte, mas o pacto era com Deus e Abraão. E aí ele coloca a situação, e é interessante, né? Porque ele coloca do mesmo jeito que nós colocamos nas nossas orações. Alguém já me disse assim: mas por que dar detalhes a Deus em oração, se Deus já sabe tudo? Eu disse: porque isso é exemplo bíblico, meu filho.
Na Bíblia, as pessoas não tinham problema de dizer a Deus aquilo que ele já sabia. Sabe por quê? Porque quando eles diziam a Deus o que eles sabiam, quem estava ouvindo, além de Deus, eram eles mesmos. Isso fortalecia a fé. Então ele disse simplesmente ao Senhor, eu estou aqui ao pé da fonte da água. Obviamente que eu estou caricaturizando, e Deus certamente disse, ok, eu já sei. As filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Ok, eu já sei. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei, por iniciativa dela, ainda de beber aos teus camelos, seja ela a que tu designaste para o teu servo Isaque, e nisto verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. O que é que aquele homem fez? Uma prova com Deus. Seria difícil quando juntasse aquele monte de moça pegando água no final da tarde, quando o sol está mais baixo, com seus cântaros, discernir de maneira clara quem era quem ali e qual seria a escolhida. Ele resolve então colocar um critério, e o critério é, eu quero que a moça não apenas me dê água a mim, mas seja generosa, proativa, graciosa, de dar água para os camelos que estão me acompanhando. A questão não era que ele não podia ele mesmo dar água para os camelos, a questão é que ele queria entender que caráter tinha aquela moça, que jeito tinha aquela moça. Era aquela moça que ficava esperando para ser a esposa do filho do seu servo, que ficava de maneira acomodada, ou era aquela que tomava a iniciativa, que era generosa, que era hospitaleira, que era graciosa? Eu quero escolher a melhor, Senhor. Como é que eu sei? É aquela que seja para além das minhas expectativas. E ele coloca esse critério. Bom, diz o texto que considerava ele ainda, verso 15, quando saiu Rebeca. Rebeca era linda. Rebeca era linda. Diz o texto, verso 16, que ela era uma mulher muito formosa. Se você tem um filho solteiro, peça a Deus pela Rebeca do seu filho. Pode ter outro nome, mas ela era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído, e ela desceu à fonte e encheu o seu cântaro e estava para subir. Quem era essa Rebeca? Diz o texto que ela era filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. Era uma sobrinha distante de Abraão, em outras palavras, e, consequentemente, prima segunda, provavelmente, do próprio Isaque. Estava na família. Atendia o critério? Sim, atendia o critério. Mas vamos ver se, além bonita, formosa, uma mulher virgem que homem algum havia possuído, ela tinha uma disposição, um caráter que fosse distinto das demais. Então, diz o verso 17, o servo saiu-lhe ao encontro e disse do jeito que ele havia combinado com Deus, porque a obediência é aquilo que a gente faz diante dos outros depois de ter combinado com Deus. Preste atenção, obediência é aquilo que a gente faz diante dos outros depois de ter combinado com Deus. Se você não combina a obediência com Deus, você não vai ter força de obedecer diante dos outros. Então, se você decide em oração, Senhor, eu vou ser assim, eu vou fazer assim, eu não vou aceitar isso, eu vou só realizar dessa maneira, combine com Deus primeiro. Porque quando chegar na hora da batalha, que você tiver que enfrentar sugestões de flexibilidade na sua obediência, você pode cair. Combine primeiro com Deus, e ele faz isso. Ele combinou com Deus, e na hora de fazer o que tinha que fazer diante daquela mulher, ele disse, dá-me de beber um pouco, verso 17, da água do teu cântaro. E ela respondeu, bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Até aí nada de notável. Mas acabando ela de dar a beber, ela toma a iniciativa, sem nenhuma sugestão. Aquele servo não ajudou, não deu uma dica para aquela mulher, ele simplesmente viu ela tomar a iniciativa no verso 19. Tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Você sabe quanto bebe um camelo de cada vez que ele vai beber? Hein?
Não tem ideia. É no mínimo 30 litros. Sabe aquela corcova que ele tem? Aquilo é tudo água. Você tem ideia de quantas vidas e vindas num cântaro normal que uma mulher carrega? Rebeca foi e voltou para dessedentar 10 camelos. Aquela mulher era trabalhadora. Aquela mulher não era preguiçosa. Era a melhor escolha. Ela foi e voltou, 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 e o servo está lá só olhando e vendo a atitude dela. E diante daquilo, então diz o texto que, acabando tudo isso, o homem a observava, verso 21, em silêncio, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. E quando os camelos estavam dessedentados, verso 22, aí o homem, num gesto de gratidão, tomou um meio ciclo de peso de ouro e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro, Vivara, Cartier da época, caro pra caramba, peso, ouro, prata, coloca naquela mulher e diz assim: de quem tu és filha? Rebeca, que não era tola, porque nenhuma Rebeca é tola, já entendeu qual era a história. E naquele momento diz assim, ele pergunta: de quem és filha? Peço que me diga, haverá em casa do teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ela respondeu: eu sou filha de Betuel, filho de Milca, a qual deu à luz a Naor. E acrescentou: sim, temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então o que acontece? Aquele homem se inclinou e adorou ao Senhor e disse assim: bendito, verso 27, bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. E foi ali, na frente de Rebeca, que ele orou assim. O que acontece? Aquela moça correu, contou da sua casa e todas essas coisas. E ele tinha um irmão, ou ela tinha um irmão. O irmão dela era Labão. Labão vai aparecer numa outra mensagem lá na frente, porque ele é um personagem que eu não recomendaria que você seguisse. Labão era o irmão mais velho. O irmão mais velho, normalmente, quando o pai estava impedido por doença, por velhice, de assumir o patriarcado, era ele, e daí você entende, porque a partir daí é Labão que vai tratando com o servo de Abraão, porque ele havia assumido o patriarcado, o mais velho dos filhos assumiu o patriarcado. O texto diz e continua dizendo que aquela moça correu, contou, e ali toda aquela experiência vem a se consumar no capítulo 24 e 25, quando enfim, Rebeca segue aquele homem para a terra de Abraão e se casa com Isaque. O final desse texto é muito bonito. Diz que quando eles chegaram diante de Isaque, verso 64 do capítulo 24, diz assim, também, 63, saíra Isaque a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu e eis que vinham camelos no horizonte. Também Rebeca levantou os olhos, de sobre um daqueles camelos, obviamente, e vendo lá na frente a Isaque, apeou do camelo, saiu, desceu do camelo, e perguntou ao servo: quem é aquele homem, quem é aquele bonitão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o homem então disse: é o meu senhor, é o meu senhor. Então ela tomou o véu e se cobriu, porque era assim que uma mulher de respeito e honra se apresentava pela primeira vez diante do homem que ela iria casar. O servo então contou a Isaque todas as coisas que havia feito, e porque o casamento já havia acontecido entre as famílias, com o pagamento do dote e a permissão de Lebuel e de Labão para ir, Isaque conduziu Rebeca até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e essa lhe foi por mulher. E ele a amou assim, e foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe, com a alegria de uma mulher que haveria de continuar com ele por longos anos. Queridos, essa história não é uma história de romance, é uma história de obediência. Não é uma história de um casal
que se encontra quando, supostamente, segundo a expressão muito comum, o universo conspira a favor deles. Não tem um universo conspirando a favor de ninguém. Tem obediência ou desobediência. E Deus honra os obedientes e Deus disciplina os desobedientes. O que Rebeca e Isaac usufruíram foi fruto da obediência de um servo, uma pequena pessoa. Uma pequena pessoa. Alguém a quem tem sido dado uma grande responsabilidade, porque pequenas pessoas que participam de grandes histórias recebem grandes privilégios, mas também têm grandes responsabilidades. E aquele homem cumpriu, obedecendo literalmente aquilo que lhe foi dado. Queridos, obediência dá frutos, desobediência dá espinhos. Obediência não é fácil. Obediência é contramão da história. É nadar contra o fluxo da corrente. Obediência é renúncia. Obediência é dizer não ao próprio prazer, ao imediatismo, ao pecado. Obediência é não flexibilizar aquilo que Deus não flexibiliza. É ser estrito naquilo que Deus definitivamente diz, mas dá um fruto maravilhoso. Dá um fruto maravilhoso. E nós vemos nessa história e em outras tantas da Bíblia, de que obediência é aquilo que se espera de um coração que deseja honrar a Deus. Você deseja honrar a Deus? Queira Deus e queira você que você não diga, não, não quero. Porque desonrar a Deus é afrontar o Pai gracioso que Ele tem lhe dado. Muitos protestantes, especialmente aqueles que têm consciência da graça de Deus, confundem a graça com graça barata. Graça exige fé, e essa fé se traduz em obediência. É tanta verdade isso, que todas as vezes que alguém é crente, é obediente, e se for desobediente, se questiona a fé dessa pessoa. É claro que nós não somos perfeitos, nós podemos desobedecer, mas a grande diferença entre um crente que erra, peca e desobedece eventualmente, consciente de que precisa pedir perdão e arrepender-se, e daquele que de maneira rebelde vai contra o Senhor e o afronta, é justamente essa, que um é crente e o outro não é. Existe uma maldição no coração do homem para ser desobediente, desde Adão. E essa maldição precisa ser extirpada pela única consciência que nós precisamos ter, é de que diante de um Deus gracioso nós não podemos dar outra resposta a Ele do que a nossa gratidão, e a gratidão não tem outra forma e conteúdo do que obediência. Gratidão se traduz em obediência. Você quer agradar ao seu pai humano, você o obedece. Você quer agradar ao seu pai divino, você o obedece. É assim que você agradece, obedecendo. Pode dar sangue na canela, não flexibiliza a obediência. Deus haverá de enviar o seu anjo adiante de si, para que você tenha o bom termo daquela ordem que Ele lhe deu. Ele fará isso. Ele fez, Ele faz. Confie no Senhor, a ponto de ser obediente a Ele. Se tem dúvidas, esclareça. Confie, mas esclareça, para que a sua obediência seja consciente. Há uma história que eu gosto muito e com a qual eu gostaria de encerrar a mensagem de hoje. Eu gosto muito de ver biografias missionárias. Eu não tenho muito idealismo como eu tinha nos meus primeiros anos de fé. Quando eu via missionários, ou histórias de missionários, e achava que aquilo era a coisa mais extraordinária do mundo, e de fato era, mas não no sentido de que muitos pensam, de que a vida do missionário é gloriosa, cheia de pompa e circunstância, Deus operando milagre no café da manhã, no almoço e no jantar, e tudo indo bem. Pelo contrário, muitas vezes a história é o contrário. E há uma história de dois missionários, um casal de missionários americanos, que depois de longos anos, num campo missionário externo, além mar, eles voltam para casa para os últimos anos da sua vida, já aposentados, cansados para permanecer no campo missionário, eles voltam para casa. E, coincidentemente, na ocasião em que o navio em que eles estão voltando à porta,
um outro navio à porta, e é um navio de uma pessoa muito famosa, e essa fama daquela pessoa faz com que toda a multidão que está no cais se desloque para ver aquela pessoa famosa que está recebendo, e aqueles que estavam no navio, inclusive os missionários, descem anonimamente. E a coisa mais interessante é que em determinado momento, um deles, não sei se é mulher para o homem ou vice-versa, traz uma nota de tristeza dizendo assim: nós voltamos para casa e ninguém nos recebeu. Diante de todo o trabalho dedicado que fizemos, não há reconhecimento. Ninguém nos aguardou quando voltamos para casa. E o outro, se o homem ou mulher, não se sabe bem, disse para aquela pessoa: mas quem disse a você que nós estamos voltando para casa? A nossa casa não é aqui, é no dia em que nós nos apresentarmos diante do nosso Senhor e os frutos do nosso trabalho forem dedicados a Ele, e Ele então nos dirá: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Obediência é o sinal da fidelidade. Que Deus o abençoe a ser fiel no pouco, para que sobre o muito o Senhor te coloque. Seja no que for em sua vida. Curva a sua cabeça por um instante. Eu gostaria de orar nesse momento por aqueles que estão diante de decisões ou situações em que a sua obediência está sendo testada. Seja o que for. Você está na iminência de flexibilizar um princípio divino, não confiando em Deus e fazendo do seu jeito. Eu gostaria que você dissesse agora diante de Deus, junto comigo: acuda-me, Senhor, como aquele servo fez no meio do caminho. Acuda-me, Senhor, eu quero ser obediente. Eu sou pequeno diante dessa grande história, mas com o pouco e pequeno que eu sou, eu quero ouvir, servo bom e fiel, sendo obediente a Ti. Eu gostaria de orar com você e por você. Você não será compreendido por todos, você não será aplaudido por todos. É possível que a obediência lhe traga um custo, mas será muito melhor pagar esse custo do que o amargor de uma vida de desobediência e de consequências dessa desobediência, porque você relativizou o que Deus não relativiza. Ore comigo agora. Peça: acuda-me, Senhor, eu quero ser obediente. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra diz que até o Teu próprio Filho Jesus Cristo aprendeu, humanamente falando, a obediência por aquelas coisas que Ele fez, falou, segundo a ordem que Tu deste a Ele. Ora, se o Teu Filho, Pai, aprendeu a obedecer, quanto mais nós temos uma longa jornada de aprendizado. Mas já há lições, Senhor, que nós já tiramos, de desobediências do passado, pelas quais nós não encontramos a conta certa, Senhor. Amargamos e talvez ainda amargamos hoje consequências disso. Não queremos, ó Pai, Te desagradar com desobediências, pequenas ou grandes, todas igualmente afrontas a Ti. Pedimos que o Senhor nos dê, ó Pai, um coração quebrantado e contrito, um coração obediente, um coração que discerne a Tua vontade, um coração que é sensível à Tua voz, um coração, ó Deus, que é manso diante de Ti, a ponto de não insurgir-se contra Ti, contra as Tuas ordens, contra a Tua palavra. Eu rogo agora por cada um de nós que agora, ou talvez nos próximos tempos, estarão diante de Ti, clamando: acuda-me, Senhor, acuda-me.
Eu quero ser obediente. Ajuda-me com força, graça, sabedoria, constância a ser obediente a Ti. Acuda-me, Senhor. Escuta o clamor de filhos e filhas Tuas que estão aqui, que querem fazer o certo, mesmo que haja consequências difíceis a enfrentar, que não querem negociar o que é certo pelo incerto, que não querem relativizar a Ti, Pai, por coisas que possam dar satisfação imediata, aparente sucesso, resolução de problemas, mas que produzem outros maiores ainda. Ó Deus, torna o nosso coração moldável, para que esse coração moldável possa, sim, Senhor, ser obediente a Ti. Que no fundo da nossa alma nós não estejamos dispostos a desobedecer, a afrontar a Ti. Oramos, ó Pai, que o Senhor nos torne corações obedientes a Ti, porque do fundo da nossa alma nossas atitudes haverão de beber, do fundo da nossa alma, do nosso compromisso mais íntimo, daquilo que combinamos contigo, Pai, da intimidade da oração, do momento contigo, é de onde o Senhor haverá de nos dar força para decidir, falar, fazer, conforme aquilo que entre nós está combinado. Faça isso, Pai, que a vida de Eliezer acabe sendo um símbolo, não apenas do servo que obedece, mas do homem que confia em Ti e que quer agradar o seu Senhor, assim como nós também queremos Te agradar. Seja sobre nós a Tua bênção, para que nós não sejamos tidos por desobedientes diante de Ti, e os nossos sacrifícios de louvor, os nossos cultos e nossa dedicação aparente a Ti não esteja maculada por um coração desobediente. Oramos que o Senhor nos dê força para obedecer. Acuda-nos, Senhor, é o que nós oramos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor.